seja muito bem-vindo ao Franco Conecta Pod, que é o seu canal, o seu lugar de conexão com o mercado condominial. Eu me chamo Roberta Budi, apresentadora desse programa, fundadora do Franco Conecta, e eu estou aqui do lado da nossa garota prodígio do mercado condominial, Larissa. Se apresenta aí, Lari, já apresenta logo o nosso convidado. Oi, pessoal, eu sou a Larissa Azevedo, da Dharma Condo, e hoje eu tô aqui tietando. É sobre isso, eu preciso abrir, porque hoje a gente tá com uma pessoa uma autoridade, né? A gente tá com uma autoridade, uma pessoa que não sabe, mas que é uma referência pra mim já há bastante tempo. Eu venho acompanhando o trabalho, acompanhando de eventos. E ano passado, eu tava num evento da... Não vou lembrar o nome do evento, não, porque eu vou a muito evento. Mas eu tava no Flamengo, foi o evento que teve no Vivo Rio. Ah, sim. E aí ele virou pra mim e falou assim: você é a Larissa Azevedo, muito famosa Que dos honra, vídeos. hein, Lari? Gente, eu ganhei a minha Acabou. semana. Pronto. A gente tá aqui hoje com o Dr. André Luiz Junqueira, um advogado de excelência no mercado condominial, que tem o seu nome de peso aí, muitos trabalhos publicados. Dono de um escritório jurídico também, que dá assessoria para muitos condomínios. E eu poderia ficar aqui tietando, mas eu vou deixar ele se apresentar. Vamos deixar o tempo, porque ele tem muito para contribuir. Vamos deixar agora foca. Doutor Junqueira, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Meus amigos, assim vocês me deixam sem graça. Eu já sou branco, agora eu vou ficar vermelho. Né? Muito obrigado pelo convite. É um prazer realmente estar aqui com vocês, revendo vocês de novo. E meu nome é André Luiz Junqueira, sou advogado, sou professor, tenho um livro publicado na área. Minha atuação hoje quase que exclusivamente é no direito condominial, né? Dando assessoria para condomínios, condôminos, síndicos, administradoras. E, na verdade, tem muita coisa para falar, né? Eu tenho muita experiência no sentido de que é muita assembleia, é muita convenção, é muita discussão. Eu espero ter dado orientações corretas ao longo de toda a minha carreira, mas a verdade é que a gente está sempre aprendendo, né? Todo dia vem alguma coisa nova. Então, eu me surpreendo com, às vezes, uma solução nova que algum colega dá, algum síndico dá, uma situação inusitada que vem, e eu tenho o costume de escrever. Então, quando tem alguma situação nova, às vezes eu invento alguma tese maluca, ou alguma situação nova que, não, vamos destrinchar isso, né? Então, eu tenho o costume de escrever bastante, e isso me rendeu frutos na carreira. Muito tanto bom. Que terminam copiando os meus artigos, e claro, copiando, bom que copie, né? Copiando, então já tive notícia de expulsão de condômino utilizando o meu artigo em São Paulo. Olha que Caramba, legal. sendo honrado ali na hora da assembleia, né? E aí o colega até me enviou, né, quando consegui, isso tem quase uns 15 anos, aí me enviou, olha, ele conseguiu antes de mim, porque eu não tinha movido a ação, ele conseguiu, né? A nossa discussão de hoje, né, do nosso tema também, eu desenvolvi a tese, no sentido de, dependendo da forma de uso do seu apartamento ou da sua casa, você não tem mais uma residência, mas sim um estabelecimento de hospedagem. Sim, é um comércio. E aí não cabe ali. Então, essa incompatibilidade, a primeira vez, foi a gente que escreveu, né? Muito bom. E a gente fala até como que a gente inventou isso, em 2011, a primeira ação, e publiquei, eu acho que foi uns 2 anos depois, na revista da ABAME, né? Então, assim, eu sou mais intrometido, um curioso, e aí eu tento, de alguma forma, me sustentar, claro, com isso, né? Com o nosso escritório, né? Coelho Junqueira e Roque, advogados, mas, de alguma forma, também fazer alguma diferença, né? Porque não adianta a gente só fazer aquilo que a gente gosta, e eu gosto do direito, gosto da área, mas, de alguma forma, trazer solução. E solução, quando a gente fala de condomínios, pelo menos na nossa área do direito, e afeta vocês também, lógico, vocês também têm esse objetivo, é segurança, paz. Harmonia. Que os condôminos não se matem, tá? Que eles convivam no mínimo possível. Só isso. Se a gente conseguir viabilizar isso, esse é o nosso trabalho, de todos nós, né? Então, é isso aí. Eu fiz uma apresentação meio colorida, Não, né? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu fico aqui pensando, Larissa, coisa que vocês não sabem. Eu sou advogada também. Já me formei há muitos anos. Tenho OAB. Eu sei. Não advogo. Né? Eu sou apaixonada por marketing. A minha área é outra.
E eu fico aqui pensando que no meu tempo de advogada, a gente consultava ali a jurisprudência, as súmulas, né? Mas no mercado condominial, se eu trabalhasse hoje, eu ia consultar os artigos do Dr. Exatamente, a gente vai nos seres... Maravilhoso. Porque são pessoas vivas, né? A gente tá ali. Não, maravilhoso. Mas eu vou fazer... Roberta, eu e o Junqueira, a gente tem algumas coisas em comum. E a gente tem uma coisa muito atípica em comum. Nós amamos cachorros, temos Eu sei que você ia alguns falar do cachorros... Flamengo. Não sei, qual é o seu time, Junqueira? Eu sou vascaíno. Nem então não dá pra ser Não perfeito. dá pra... Deus deu inteligência, não bom gosto. Então, é isso. Nós temos uma atividade em comum. Nós somos criadores de pombos. Meu Deus do Mas céu! em minha defesa, o meu cachorro adotou um pombo. E eu preciso criar esse pombo agora. Eles comem ração juntos, eles bebem água juntos, eles brincam e dormem juntos. E eu tava trocando isso com o Junqueira e ele tem uma história parecida. Que loucura, Embora gente. seja recente, né? E para minha defesa também. Que Lá resgatou... vem, hein? Eu tenho Lá minha defesa, vem. lógico. Eu não ia ter essa iniciativa, mas agora é meu filho. 2, na verdade, são meus filhos agora. Mas a culpa foi do porteiro. Porque o porteiro resgatou um pombo ali. Sempre a que culpa tava... é do porteiro. Lógico, claro que era dele. Estava no condomínio, apareceu um pombo ali, tinha que parar bem na frente do nosso condomínio, com a asa quebrada, bichinho sofrendo. E o nosso porteiro, que infelizmente tem um bom coração, né? Botou o bichinho ali numa caixa, né? Preservado. E aí a minha esposa viu aquilo. Não dá. E os condôminos já não gostando, né? Os vizinhos, né? Depois vão ver até esse vídeo, não gostando, né? E até implicando já com o porteiro. Então, ela pegou, a gente levou no veterinário, fez todos os testes, tudo que tinha que fazer. E o que a gente descobriu? Pombo não é rato com asas. Na verdade, qualquer bicho que fique na rua fica doente. O pombo ele tem as mesmas doenças que qualquer pássaro tem. Então você tem aquela calopsita bonitinha, aquele periquito bonitinho. Ah, não é o sujo do pombo? É a mesma coisa. Pega as mesmas doenças. E é isso que tem que ter cuidado. Então aquela parte o problema das fezes do pombo é de qualquer pássaro. Diga não ao preconceito contra Exato, pombos. preconceito. Vamos normalizar a criação de pombos. Gente, eu tô em choque. E aí eu falei isso... Aí ele fica no seu apartamento, é isso? Ele fica no nosso Solto? apartamento. Não, Não. Eles são 2. Agora são 2, porque esse foi o primeiro. Esse é um pombo comum, esse pombo de rua, tá? Teve que perder a asinha, porque ele não Não tem como conseguiu voar mais. trazer de volta e aí teve que tirar. Ele se recuperou muito bem, tá lá. Já está sendo domesticado, a gente não deixa ele solto na casa. Primeiro porque ele vai ficar fazendo cocô onde ele quiser, né? E fica difícil de limpar. Mas também porque a gente não tem ainda muita habilidade, agora ele está mais tranquilo com a gente, mas mesmo assim ele é arisco. E depois disso, é culpa do meu na verdade, um outro porteiro, só que do condomínio da minha sogra, que chegou uma pomba burguesa, que é uma outra raça, e que canta. Que também é macho também. Canta. Tava aparentemente um pouco doentinho, resgatamos. Agora que você já tem ficou experiência, internado, e mesma coisa. Assim, já chega, porque também o apartamento é notório grande, saber de pombos. mas não dá. Mas a gente foi aprendendo muito sobre isso, né? Porque eu cheguei até a ter as pessoas com medo. Isso é crime ambiental, André. Não posta isso não, porque senão vai dar problema, você vai ser preso, né? Aí, ouvindo do veterinário, tudo, olha, nem animal silvestre tanto que a prefeitura nem quis recolher. Ele está na categoria de animal doméstico. Como qualquer animal, sem estar bem tratado, vai ter doenças. E doenças que podem sim afetar a saúde humana. Não tem mais. Porque É um pombo bem cuidado. É isso, e se é doméstico, não Mandei tem já as reclamação fotos no pra condomínio Larissa. também, né? Se é doméstico, não tem reclamação no Não tem condomínio. reclamação. Aí deles que se quiserem reclamar. E pombo não late, pombo não mia, deixa o pombo ser feliz. Deixa ele em paz, gente. Deixa ele Qual em o problema do paz. bichinho? E esse até canta. É uma maravilha. Eu mandei até pra Larissa o videozinho pra ela Que ouvir. incrível, Aí- gente, que incrível. E a minha esposa Karine, ela não aguenta, né? Tanto que todos os nossos outros 4 cachorros são resgatados também, né? A gente é contrário a comprar, adquirir, né? Porque é vida, eu não vou comprar, né, pagar uma vida sem criticar quem faz. Mas a gente, assim, ela recebe, e desde o início do namoro ela deixou bem claro isso. Olha, você é contra o cachorro ficar na cama,
Você conta? Então pode ir embora. É Você tudo nem já, entra. é Tá no mesmo tudo já ritmo. ali, ó. Tudo em harmonia. Definido, já é escrito, é um contrato E quase, ele né? trouxe a esposa dele ao assunto. E aí é uma pergunta, uma curiosidade. O Junqueira, advogado há muitos anos, está no mercado condominial há muitos anos e é casado com uma síndica. Tô Como sabendo. é essa vivência? Olha, Você dá muita consultoria? olha, Ou você dono tem normal. muito estresse. Ou você tem que estar ali com ela, porque também tem a preocupação, né? Preocupação máxima. Preocupação, né, doutor? Eu já falei isso em eventos, de que eu me sinto, não sei quem conhece, mas quem não conhece o Homem-Aranha, né? Eu me sinto como ela é o Homem-Aranha que vai para as assembleias, vai lutar lá contra o Dr. Octopus, o Lagarto, e eu sou a Mary Jane que fica em casa, com o coração lá na mão. Porque, meu Deus, o que está acontecendo? O que vão fazer com ela? É assim que eu me sinto. Assim, é um sofrimento. Porque você conhece a loucura do A mercado. loucura, assim, Não ela é trabalha fácil. bem, trabalha super bem. Mas é aí que eu fico mais nervoso ainda. Por quê? Quando o síndico você não trabalha bem e tudo mais, você sabe que não, você teve o que mereceu. Não que nunca justifica grosseria, nada disso. Mas, se está errado, Você vai colher o que você plantou. isso, você vai ser advertido, você vai ter problemas. Sim. Ela não vai trabalhar tudo direitinho. Para depois vir um conselheiro maluco e dizer, reprova suas contas. Por quê? Porque não gosta dela, não vai com a cara dela. E eu porque ela não fez a obra na que esse casa conselheiro dele. saiba com quem ela é casada. Se ele soubesse, ele não ia fazer isso nunca, né? Ela- Nunca. Ela não dá carteirada, não, porque aí eu acho que ela levaria até tiro. Aí piora. Mas não, assim, eu tenho algumas vezes, claro, a gente intervém, e quando o condomínio contrata a gente, às vezes em defesa dela, né? Mas eu tento deixar até para os outros do escritório, porque a minha vontade é de esganar, né, Imagino. as pessoas, porque a gente vê assim, tem crítica, natural. Natural da função, O né? problema é o exagero, é o O excesso excesso. que se tem, porque aí é o condomínio inventando coisas. Por que quer ser síndico? Sim. Ou porque não gostou porque ela não fez a obra na casa Ou dele. porque E por aí tomou vai. uma E condomínio multa. é política, Isso. né? É política. Então, realmente, é entender qual é o termômetro do momento. E, às vezes, eles vão levar para um lado que não tem nada a ver, porque não é mais aquilo que eles querem, né? Falando de Isso eu ia te condomínio. eu ia entrar já com uma pergunta assim. Ela é síndica, ela já deve ter passado aí por alguma situação de Airbnb, que é o tema do nosso podcast. Sim ou Já. não? Sim. Posso compartilhar com ela, pelo menos, o histórico da experiência dela? Com Claro. certeza. Só para vocês terem uma ideia. O pior caso que eu tive de Airbnb foi no condomínio dela. E a seguinte situação. Poderia acontecer com o condomínio residente também, é claro. Mas o hóspede, estrangeiro, não me lembro da nacionalidade, o condomínio eu acho que era em Botafogo, e ele se hospedou, e como muitos hóspedes que vêm aqui para o Rio de Janeiro, eles acham que o que acontece no Rio de Janeiro fica no Rio de Janeiro. Mesma fala que a Achando gente que é escuta Vegas, né? de Vegas. Tá? A gente escuta isso muito dos turistas, como se fosse. Né? E venha para cá. Ele contratou um garoto de programa, levou para casa dele. Posso proibir isso? Claro que não. Não posso. É intimidade do hóspede, ou mesmo que fosse condomínio residente, não posso impedir. Mas é quase que natural que muitos turistas venham para esse tipo de atividade. Não pode fazer nada, entrou, ok, tá? Quase uma hora depois dele ter subido com o outro rapaz, o rapaz vai embora, porteiro nota, nada demais. E um pouquinho depois ele vê pela câmera o turista, o hóspede, cambaleando nas escadas com o pescoço cortado, Nossa. jorrando sangue. Nossa, gente. Porque ele tinha sido acabado de ser atacado ali, a pessoa tinha roubado. E sobreviveu, tá? Sobreviveu. Mas esse é um exemplo. Tinha que acontecer com a minha esposa, né? Eu já tive tantos problemas de Airbnb, locação por temporada. Mas o dela tinha que ser trágico. Tinha que ser o pior, né? Tanto que o exemplo mais chamativo, que eu até falei com o próprio vereador Salvino, que depois a gente fala do projeto dele, eu já falei logo esse caso. Sim. Porque foi o mais chamativo. Teve vários exemplos E é um ruins. alerta também, né? É. Esse caso é um alerta. E o problema é que isso pode acontecer, como eu disse, com um residente, com um condômino Sim. que faça Uma isso. locação tradicional. Só que é mais difícil fazer isso onde você mora. Quando você tem um pouco mais de Vizinhança raízes. ali, né? Tá?
o locatário ele já tem raízes quando é aquela locação tradicional, mais de 90 dias. Então, a chance disso acontecer é menor. Quanto mais rotatividade, maior a chance de problemas. Vocês devem saber, a quantidade de problemas no condomínio de 5 unidades, geralmente é um. Pode ser um inferno, tá? Mas é um. Dependendo de quem mora lá, né? Pode ser um inferno, claro. Mas se você tem um condomínio de 50 unidades, tem mais problemas. 500 unidades, mais ainda. Sim. 2.000 unidades, mais ainda. Porque você tem muitas pessoas. Quando você deixa esse tipo de atividade no condomínio, mesmo que seja menor, você multiplica as chances de dar problema. São pessoas diferentes ali, né, o tempo todo. E é por isso que se prende a destinação da unidade imobiliária. Para que você tenha uma mínima predisposição de como que vai ser utilizada aquele empreendimento. E se você não tem a predisposição típica de uma atividade hoteleira, ou algo que se assemelhe, chame como quiser, pode ser hospedagem atípica, que eu não gosto dessa palavra, mas serve para nomear esse limbo, né, que a gente está discutindo. Não é hospedagem tradicional, mas também não é uma locação normal. Está ali no meio, né? Mas ele implica nesse ritmo de vida que pode gerar, sim, risco aos demais condôminos. E aí a discussão está toda nisso. E aí, só para fechar a interação da minha esposa com o assunto, é que quando a gente começou a namorar, a gente conversando, a gente não conhecia tudo um do outro, né? E quando é o advogado e a síndica, mais do que o homem e a mulher, a gente se conhece quanto aos entendimentos, as teses né? Não só se... Como é que você pensa, né, em determinados assuntos. Se eu gosto de cachorro ou não, mas também o que você defende, o que você não defende. E aí ela, no momento, ela viu que... Peraí, André, você é contra locação por temporada e condomínios? Assim, contra eu não sou, mas eu entendo que a convenção ela tem que permitir expressamente. Mas ela mesmo já fez no apartamento dela, de alugar quartos para receber hóspedes. Nunca deu problema no caso dela. Maravilha, ótimo. Mas não vejo nenhum problema. E ela começou, não tem nenhum problema. Até ter esses problemas. Até ela atuar como síndica e verificar. No mundo dela, ela fez com o apartamento dela, ela ganhou dinheiro com essa locação, ela não viu problema. Porque ela só está vendo a experiência dela. Sim. Agora, quando você vai para quem administra muitos, ela administra, hoje eu acho que um pouco menos de 30 condomínios, né? Nós lá no escritório, a gente atende quase 5.000 condomínios no Brasil todo. Tipo assim, ele falou 30, como se fosse assim, 5, né, Larissa? Muito trabalho. Muito condomínio. Então, o universo que a gente tem para trabalhar é muita coisa. Com certeza. Então, a gente consegue ver, não deu problema porque você teve sorte. Maravilha. Sim. Mas eu não posso trabalhar com sorte quando eu tenho ali questões muito caras, que é a minha habitação, né, todos os condôminos. Então, o seu direito de propriedade, que lhe dá também aquele poder inerente de fruir da sua propriedade, ganhar dinheiro com aquele seu patrimônio, tem o direito do seu vizinho de poder morar ou ocupar determinada unidade em paz, sem risco, né? E aí, hoje, a Karine é contrária. Hoje ela concorda com a linha de que temos que conversar dentro do condomínio antes de fazer isso. Exatamente. E assim, a gente entende que isso sempre existiu. A gente sempre teve as unidades que alugavam um quartinho, ou que alugavam Antes a unidade mesmo como do um Airbnb, todo. né? Porém, a gente sabe que o mundo ele gira por negócios. E em algum momento alguém viu uma grande oportunidade de fazer isso como um negócio. Muitos investidores começaram a comprar imóveis e reformar para esse fim exclusivo e hoje a gente se vê nessa grande situação, que eu acho que já foi pior. Eu acho que o síndico ele já ficou muito numa cortina de fumaça a respeito disso, de como agir, como lidar, não tem lei, minha convenção é omissa, ou minha convenção não é tão clara, o que eu interpreto, o que eu não interpreto, e sem a lei a gente fica pela interpretação, não adianta. A gente tem um escritório jurídico que pensa uma coisa, o escritório do lado vai pensar outra, e tem gente que não tem nem escritório nenhum e vai fazer de cabeça. Então o síndico até então estava trabalhando com o quê? Faz um regimento interno, leva para uma assembleia. A gente estava fazendo coxas de retalho ali para poder fazer a gestão daquele condomínio e tentar fazer aquilo funcionar no máximo possível. Porém, agora a gente tem um projeto de lei, né? Ele está em tramitação, está abrindo uma discussão. E o doutor André, como ele bem mencionou na apresentação dele, ele é
escritor, ele é um curioso que documenta as suas curiosidades. E ele está muito envolvido, né, nesse projeto de lei. Vou até pedir para você dividir com a gente o número desse projeto e dividir com a gente um pouquinho em que pé tá isso, se a gente tem uma previsão já de bater o martelo a respeito disso, se tem coisas que ainda estão no âmbito de Nebuloso, cortar né? ou não. Passa um Sim. pouquinho pra gente sobre isso. Começando pela parte final das suas perguntas, ainda está longe ainda de ter uma definição, porque tem muita discussão ainda sobre essa ideia de proibição, tá? Ainda cabe muita discussão, e o caminho, se é o município que deve legislar ou não, aí cabem muitas divergências. E ele originalmente veio como um projeto de lei número 107 da Câmara Municipal, aqui do Rio de Janeiro, e a autoria é do vereador Salvino Oliveira, que tive o prazer de conhecer, não conhecia, parece que é o primeiro mandato dele, e como vereador, e tive o prazer de conhecer, né? Fui convidado, numa reunião estava com a Ana Carolina Chazan, que é advogada, colega nossa, síndica de muitos condomínios, e está na nossa comissão de gestão de propriedades urbanas também da OAB do Rio, que é presidida pelo Francisco Egito. Então a gente foi junto, falando sobre o assunto, tudo mais, né? E aí a gente teve a oportunidade de discutir, né, com o vereador e com a assessoria dele, o projeto, o que ele pensou, o que mais, e nós darmos, assim como ele ouviu muitas outras pessoas, darmos nossas opiniões. Esse projeto ele foi retirado, e agora o número é o PL 372, também na Câmara dos Deputados, também desse ano, ainda de autoria dele. Mas ele retirou por quê? Esse projeto, ele, em resumo, ele estava muito focado em locação por aplicativo. E essa foi uma crítica que a gente passou para eles, e eles aceitaram, de que está muito focado no aplicativo. O problema não é aplicativo. Não é. É a prática, né? É a prática. Aí eu vou proibir o aplicativo, aí eu estou discutindo a questão Tecnologia empresarial. também, né? E aí outros que não estão adequados à tecnologia, que é fato e eu não posso negar que existe. A gente chama muito do Airbnb, até para denominar toda essa discussão, porque é mais Que é fácil, o mais conhecido. porque foi uma ideia excelente, né? E o sucesso que tem hoje é porque há uma aderência boa à necessidade, à demanda que existe da economia, das Interesse pessoas, econômico. dos hóspedes, de quem aluga. Então, aí eu vou gerar uma discriminação do aplicativo, isso não cabe, né? E parecia muito isso no projeto de lei, como existe alguns em âmbito federal, que a gente também critica. Isso me retirou para focar. São as locações por temporada, curta temporada. É isso que eu tenho que discutir. Se é via aplicativo ou de boca, tanto faz. Isso é irrelevante. Isso foi acertado. Mas tinha um artigo muito... assim, que não tinha como defender, que era a proibição de locação por temporada em vias específicas do Rio de Janeiro. E aquelas vias mais importantes. As Todo mundo quer, orlas, né? Todo mundo quer ficar, Atlântica, né? Imagina. o Delfim Moreira, Vieira Solto e várias outras, né? E isso não pode. abria um leque para tentar o quê? Talvez favorecer a parte de hotelaria? Ou... É o único motivo que se enxerga. E isso não tem como justificar. É Ah, injustificável. não. Eu vou proteger o hotel. Eu diria que até olhando um pouquinho o lado dos hotéis, isso também é ruim. Porque as locações por temporada vão focar nos outros. Aí vai quebrar os hotéis das outras ruas? Exatamente. Se a Exatamente. ideia é proteger o hotel? Perfeito. Então não é isso. É regulamentar o objetivo da lei, e nisso eu concordo 100%. É regulamentar a atividade. Sim. Primeiro, é não negar que a locação por temporada faz parte da Política Nacional de Turismo. Perfeito. Tá? Nós temos mais unidades imobiliárias de locação por temporada do que unidades em hotéis e outros meios de estabelecimento que são ditos tradicionais. E já estou incluindo um não tradicional, que é o hostel e outros. Então nós temos um déficit hoteleiro, como temos habitacional também, claro, mas temos um déficit de unidade de camas para os hóspedes. Isso é essencial para a gente desenvolver mais o nosso turismo, e não vai ser proibindo em rua que isso vai melhorar. Mas, se eu tenho essa locação por temporada que está concorrendo com os hotéis, eu tenho que abraçá-la. Abraçá-la porque é um meio para sustentar nossa economia, mas, ao mesmo tempo, equipará-la a situações que eu possa, de alguma forma, fiscalizar. Então, ali, e aí nisso eu concordo 100%, a lei ela não fala de direito civil. Ela não fala de direito civil. Ela fala de
critérios urbanísticos para funcionar essa atividade. E aí não pode, na minha opinião, eu dei essa opinião para eles, mas não fui isolado, tanto que ele retirou, não posso proibir, não posso. Eu posso colocar requisitos para que isso funcione. Então, alvará, certificado de segurança, e aí de gás, de incêndio, né, para evitar o que a gente já viu de notícia, não aconteceu no Brasil, do casal estrangeiro, acho que foi na América Latina, que é a América do Sul. Um casal que morreu com vazamento de gás dentro de um apartamento alugado pelo Airbnb. E você já até reduz um pouquinho, porque você vai tirar muitas pessoas que não fazem o investimento devido, que não fazem a manutenção devida. Exato. Aqueles que são os verdadeiros aventureiros. Sim. E porque quando você faz isso, regulamentação... Você tira os amadores. Você tira os amadores. Então, nisso, você faz com que... Vamos lidar direitinho com isso? Respeito com o hóspede. Vamos lidar de forma profissional. Ah, mas eu não quero lidar com isso profissional. Assim como o hotel tem uma fiscalização, né, gente? Isso. Que aí é desproporcional. O hotel existe uma fiscalização, ele tem que cumprir com tudo, e o Airbnb não tem que cumprir com nada. Então, pode fazer, mas faça com esses requisitos. Porque a questão, por exemplo, turismo sexual, que é muito perigoso, que é sempre combatido. Os condomínios estão passando batido desse radar. Porque aí vai entrar um sobrinho, é isso, é aquilo. Quem que vai barrar do porteiro? A diferença é que o hotel você pode responsabilizar o estabelecimento de hospedagem. Você tem condomínios, direito do consumidor, né? E você Exato, tem condomínios que nem tem funcionários, né? Você tem os condomínios que você entra ali Portaria. pela tag, nem isso. senha. Aí o condomínio tem que assumir essa gestão do estabelecimento hoteleiro. Isso tem que ser discutido internamente, até pode. Mas o condomínio tem que discutir, os condôminos têm que discutir. Enquanto não tem, eu vou depender disso ou não dependo, não. Eu tenho que ter o alvará para esse funcionamento. Eles também colocam, o que é extremamente polêmico, tem que pagar um imposto sobre serviço. Por quê? Você não pode deixar seu hóspede desamparado. É diferente da locação por temporada, que sempre aconteceu. Tá aqui a casa. Vai lá. Tá lá. Aproveita. Você vai, paga adiantado, se vira. Se não tiver telhado caindo, é você aí. Agora, essas locações que nós temos hoje, eu não posso simplesmente dizer para o hóspede, desentope o seu vaso sanitário aí. Não, você não pode fazer isso. Tá? Vai ter reclamação no Airbnb, você pode ser até negativado na plataforma. E nas outras plataformas também. Então, é preservar o direito do hóspede. Mas, ao mesmo tempo, do outro lado, preservar direitos de terceiros. Né? Por isso que um dos requisitos, e é a parte que, dentro da nossa advocacia, é o que é mais caro para a gente, é exigir que a convenção preveja essa locação. Sem essa autorização, não pode. E aí teve uma mudança do original, porque o original era, para conseguir o alvará, ele teria que ter uma autorização anual do síndico. Nós recomendamos que isso fosse deixado para lá, por 2 motivos. Primeiro que, eu vejo já a minha esposa, aquele locador por temporada, em cima dela, ela que está negando. Então, para deixar esse pessoal... Você tem pouca demanda, né? E você ainda já não faz nada, né? Aí com essa questão. Isso. Aí o síndico fica na mão do síndico e anual... Essa responsabilidade, porque né? essa burocracia anual faz o alvará de uma vez só. Então, a gente recomendou, não faz isso. A nossa sugestão, que foi aceita em parte, foi de que, olha, tira o síndico disso. Mas se tiver uma convenção prevendo, autorizando, ou uma ata de assembleia, na nossa opinião, bastava a maioria dos presentes, pode fazer. Eles não concordaram com tudo. Eles concordaram que tem que estar na convenção. Que é a linha majoritária, inclusive. Tá? É porque eu entendo que dentro do condomínio eu posso discutir. E aqui, eu não concordo ainda com esse texto final. E o condomínio que já tem um costume de fazer isso e não está na convenção. Né? Isso o projeto realmente não está abarcando. Está dizendo, não tem que estar formal, tem que estar na convenção. Estão indo nessa linha. Eu discordo desse ponto. Mas ainda prefiro que passe assim do que não passar. Porque eu quero ver preservado mais o direito dos outros condôminos que compraram num condomínio residencial e não em um apart-hotel ou condotel. Se o condomínio quer fazer isso dessa forma, é legítimo? Combina com seus vizinhos. Perfeito. Não tem nenhum problema disso. Vai e conversa. Como já vi em vários condomínios que nós assessoramos e outros que não assessoramos, onde aquele que quer alugar dessa forma começa com a boa política. Olha, eu estou querendo fazer um Airbnb no meu apartamento. Vou fazer isso, vou botar... até invisto no circuito interno de câmera para melhorar. Olha, eu vou ficar no próprio imóvel, eu vou ser um anfitrião para dar mais segurança,
Para quê? Para ele vender a ideia. Sim. E que os outros condôminos estejam à vontade com isso. Vai para uma assembleia, arremata isso. Eu entendo que a maioria dos presidentes já basta. Outros dizem que só com 2/3 para permitir. Eu não sou tão duro nessa parte. E aí, nessa votação, vale o que está na ata da Assembleia. Não Sim. houve nenhuma alteração de convenção. É essa que é a linha que nós defendemos. Sim. Semana passada saiu mais uma sentença do nosso escritório, exatamente isso. O juiz de primeiro grau, a gente judicializou muito pouco em relação a todos que a gente já assessorou, tá? Menos de 10% a gente precisou ir ao judiciário. E em alguns casos a gente toma a iniciativa pelo condomínio, porque a pessoa continua fazendo depois da assembleia. E outros, o próprio condomínio é processado porque não gostou, quem discordou da assembleia, né? Então a gente fez menos de 50 ações, tá? Dessas 50 ações, a gente só perdeu uma, que foi quando o ministro Salomão emitiu o voto dele dizendo que não pode proibir, mas logo depois ele foi vencido pela turma no Superior Tribunal de Justiça. E a linha que a gente sempre defendeu é de que já está proibido se eu tenho uma convenção que determina que aquelas unidades devem ser utilizadas para residência. Residência já não comporta esse tipo de atividade. É lógico que podem abrir exceções, discutem em assembleia, tá? A linha mais conservadora e diria mais segura é obter o quórum. Sim. Porque você Mudar a obtendo o convenção. quórum e aí coloca na convenção, fica mais seguro. Então, a estratégia que a gente tenta fazer é, vamos botar numa assembleia, 2 itens, no mínimo, para esse assunto. Um item que é ratificação ou não da atividade residencial das unidades. E ali já proíbe, confirma a proibição. E sempre fizemos, no início a gente não fez, as primeiras ações que a gente não fez assembleia. A gente foi nessa interpretação, quer dizer, a gente até fez, mas teve a segunda a gente não fez nenhuma assembleia. Mas a gente viu que os próprios juízes já achavam importante. Então a gente não colocou mais isso para risco, dessa interpretação. Sempre a assembleia. E aí a assembleia vai e confirma ou não. No outro item, coloca alteração da convenção para confirmar isso no texto, para adaptá-lo, atualizá-lo à decisão, para deixar mais claro que é realmente só residencial. E aí deixa expresso, proibida locação por temporada, curta temporada, hospedagem ou equiparados. Aí precisa de 2/3, mas num item separado você pode deixar em aberto e tenta obter o quórum. Se não conseguir, se defenda no outro item. Se conseguir, melhor ainda, tá? Porque aí você tem a situação que é a mais ideal possível, tá? Ainda tem espaço para discussão. Não, e o condômino ele é muito criativo também, né? Em como ele vai lidar com esse problema. Eu participei de uma assembleia, eu era conselheira nesse condomínio, seu escritório, inclusive, estava nessa assembleia, ele era o escritório advogado do condomínio, e a pauta foi exatamente essa que você falou. Eu tô falando de uma assembleia de 1 ano e meio atrás na Barra, e ratificaram, então não podia Airbnb nesse condomínio, só confirmaram que a convenção já registrava, e ele continua fazendo, porque para ele é mais barato pagar as multas do que deixar de ter essa arrecadação. Então, mas foi aí, todo um movimento no condomínio mas aí no eu tenho aprendido financeiro. muito aqui nesse podcast. E essa reincidência de multa não entra naquela questão do condômino antissocial? Ou nesse caso, não? Olha, sim. Mas a questão é que a convenção até está bem adaptada nessa parte. Tem muitos que a gente vai e atualiza. Quando dá, a gente atualiza também a parte das penalidades. Porque o ideal para isso é aplicar a multa diariamente. Ótimo. Considerando a diária de ocupação como uma infração isolada. Porque, do contrário, eu alugo aquele apartamento por 60 mil reais e aí a cota é 2 mil. Tá bom, eu vou comprar a cota de 10 cotas, que não cabe. Mas a cota de 10 a multa de 10 cotas por grave comportamento antissocial, o que não é. 10 cotas, 10 vezes 2 mil, vai dar 20 mil. Ele já ganhou 60 mil. Ele vai pagar. É isso. Ficou no lucro. O imóvel dele já está pronto. É porque é muito lucrativo, né? Isso virou uma atividade econômica. E aí uma curiosidade, uma pergunta com essa explicação que ficou na minha cabeça. Uma vez que seja aprovado esse texto final e pronto, a gente precisa da convenção para isso. Os condomínios que fizeram a assembleia não com quórum de 2/3, que não aprovaram isso em convenção, mas que foi aprovado sim o uso
para esse fim, regulamentar através de regimento interno específico para aluguel por curtíssima temporada, revoga essa decisão? Essa lei revogaria essa decisão internamente? Olha, é isso que eu dei a minha opinião, com todo respeito a eles, concordo com quase tudo que eles fizeram, mas eu entendo que, nesse caso, cada condômino tem direito a até mover uma ação e até com uma declaração incidental de inconstitucionalidade nessa parte. Por quê? Eu estou afrontando aí um assunto interna corporis. Aqui, quando ele fala assim, tem que estar previsto da convenção, eu queria ampliar isso para tem que estar previsto que o condomínio concorda. A forma como ele concorda não compete à lei municipal legislar. Isso é o federal. Se é em assembleia. Se é em assembleia, não importa. Aí cada um pode entender, precisa de 2/3, a maioria dos presos, mas isso é uma discussão em nível federal, não municipal. Então, quando coloca só a convenção, eu tiro boa parte dos nossos clientes que aprovaram alguma autorização, porque tem condomínios que, boa parte preferiu a proibição total, mas tem alguns que proíbem parcialmente. Olha, não pode, mas pode no Réveillon e no Carnaval. Ah, entendi. Em determinadas épocas do ano. Aí depende, cada um vai ter tem alguns que, pode, mas olha, tem que ter no mínimo uma semana. Não pode ser um dia, 2 dias. Porque aí você já vai limitando esses aventureiros, né? Normalmente. Já faz uma limitação boa. Sim. E isso que é bom vocês conversarem, os condôminos conversarem, porque pode ser que o todo, a regra vai valer para todo mundo. Você não quer alugar hoje, mas amanhã você vai querer. Isso vai te atender? Pode ser uma oportunidade. Pode ser que não, ok, mas conversem, né? E aí isso, eles cortam. O projeto de lei da forma como está, vai cortar isso. E o que me causa ainda mais receio, aquele condomínio que está claramente, você lê a convenção residencial, tá? Mas ele já faz isso há anos. Não teve nenhuma assembleia. Não foi, a formalidade não foi atendida, tá? Mas ninguém se opôs ao longo de anos, de décadas. Eu entendo que já tem ali quase que você adquire, né? Um costume, uma prática já consolidada, pode já ter até um direito adquirido. Sim. Varia a interpretação de quanto tempo precisa para ser adquirido. Mas ali tem uma discussão séria. Aí não pode? Não pode? Já é um condomínio. Já tem aquele recurso ali previsto no orçamento dele, né? Isso. E você vê ali que tem uma coletividade a favor ou sem oposição. Eu posso intervir e proibir isso? Não. Eu entendo que pode sim exigir o alvará, pode exigir tudo o que vocês estão dizendo, mas ele tem que ter condições de, atendendo os requisitos. Eu tenho direito, posse, a propriedade é minha e eu faço o meu uso. Né? Então aí esse é um problema que eu acho que ainda permanece com essa redação. Tá? Vou tentar convencê-los. Eu fico pensando aqui que, assim, tudo bem, uma vez aprovado lá em assembleia, aquilo já é uma prática do condomínio. O que o síndico pode fazer como requisitos, assim? A pessoa tem que estar cadastrada, tem que ter o telefone, você tem uma ficha igual a um hotel, ele pode estabelecer isso? Porque essa é uma grande preocupação. Eu acho que se eu moro em casa, então eu não a minha casa não é vocacionada para isso, é um bairro que não é próximo da Zona Sul, que é muito procurada. E eu também acho que eu não alugaria minha casa. Antes do doutor André responder, eu vou falar como síndica, como eu faço meus condomínios, e ele me responde se eu tô fazendo caquinha. Ótimo. Consultoria. Você sentiu, né, Junqueira? Não pra mim, ela mas ela está fazendo consultoria. Fazendo o meu trabalho de advogada numa não advogada. É pra todos. Lógico. Claro. Eu tenho alguns condomínios, principalmente na Zona Sul, ali, Copacabana, Flamengo. Ali é uma região que tem muita incidência. E o que eu faço? Eu cobro que esses proprietários me enviem as documentações de seus inquilinos com antecedência. Se não tiver 24 horas mínimo de antecedência, não entra. Eu posso fazer isso? Pode, até mesmo sem assembleia, por questão de segurança. Faz isso e depois até busca uma homologação só para tirar dos seus ombros a responsabilidade. Mas se você não faz uma regra dessas, aí você está agindo de forma negligente como gestora do condomínio. Porque você sabe que ali tem um risco e não está fazendo nada para contribuir que ele seja mitigado. Não é garantia que não tenha problemas, é óbvio, mas isso é o mínimo que se tem que se fazer, né? E é importante que, claro, sempre se faça destaque
aos inquilinos temporários, claro, os hóspedes, mas isso deve servir para qualquer um, né? Então, aquele locatário, aquele novo proprietário, você já vendeu seu imóvel, ele vem para cá? Não vem com carro de mudança sem avisar ninguém, tá? Questão de segurança, porque os bandidos que ficam andando na rua, só ficam vendo a oportunidade. Isso. E mudança, muitas vezes, Então, como norma de segurança, você está bem fundamentada para poder agir. E você falou até isso como exemplo, isso não acontece só nesses casos de locação por curtíssima. Eu passei recentemente um episódio que o porteiro me ligou: Dona Larissa, tem uma pessoa aqui que disse que comprou um apartamento, tá com um caminhão aqui na frente, e a dona fulana, que era não me falou nada que vendeu. Eu falei, não deixa entrar, eu não tô sabendo de nada também. E aí eu liguei pra proprietária, a proprietária não... Aí até então, a ex-proprietária, ela não me atendia. Eu falei, ai, Jesus. E a mulher fazendo um escândalo na portaria. Eu vou processar o condomínio, eu vou processar a síndica tá me constrangindo. E eu não podia deixar, porque eu não sabia quem era aquela pessoa. E tomar uma posse de um imóvel, E aí eu falei... Tem isso também. Fulano, deixa eu falar com essa senhora no telefone. E ela não quer falar com a senhora. Eu falei, não, então espera que eu vou pro condomínio. Eu fui lá no condomínio. E ela já em surtos, né? E eu falei, calma, eu tenho que explicar pra senhora. Assim como a senhora tá dizendo que é proprietária e vai residir no imóvel, eu preciso garantir a sua futura segurança também. Como é que eu vou deixar qualquer pessoa entrar? Você tem a documentação? Eu tenho, mas é um absurdo. Eu falei, não é um absurdo mostrar. Eu preciso saber quem tá aqui dentro. Até para eu autorizar o seu carro, até para eu autorizar a sua mudança. Inclusive, não está dentro do horário de mudança. Então, não vou poder deixar o caminhão da senhora entrar no condomínio. Se a senhora tivesse feito um contato comigo antes, eu teria te enviado o regimento interno, que teria o horário de mudança. Muito razoável, né? Muito razoável. E o que acontece muito é essa falta de cultura, que a gente pode terminar dizendo que é falta de educação, de que você vai ali para aquela coletividade. Se o proprietário anterior, ou o proprietário você está alugando, o proprietário não te passou as regras daquele local, você liga para ele, né? E pede. Ou pede o contato do administrador desse condomínio, para poder ter isso. Quais são as regras do jogo, né? Eu posso me mudar amanhã? Ou não? Eu tenho que ver os horários certos. Não é a casa da mãe Joana, coitada da Joana, né? Assim, você não pode fazer isso, tem que ter esse respeito. E o que vale para ele, vale para todos. Então é para preservar a segurança dele, né? E aí, com essas situações, que são infelizmente frequentes, o proprietário, muitas vezes é legítimo o proprietário mesmo, ele pode tomar posse, mas ele não apresentou documentação nenhuma. Aí você pede a documentação, como você pediu, fala, não tem que apresentar nada, não. Eu vou processar vocês. O senhor vai ter que apresentar para o juiz para justificar o seu direito. Não é mais fácil apresentar aqui para mim agora. É como se ele comprou, todas as portas vão se abrir automaticamente para ele. Não estamos nesse nível abrindo de telepatia. Porta da esperança, né? Não é assim que funciona. E aqui no Rio de Janeiro, não claro, é fácil, gente. toda cidade do Brasil. Não é fácil, gente. Eu fico olhando aqui, nesse bate-papo aqui, eu fico olhando. Não é fácil, Junqueira, ser síndico. São muitas questões. E eu acho que nessa questão do Airbnb também, vamos lá, tem ali, é previsto numa assembleia que ele pode ser utilizado para aquele fim. Tá, aí tem as regras. Como é que fica o uso da área comum? Também não tem como restringir, né? Porque você aluga ali, já sabendo que tem uma piscina no condomínio, uma vaga, um mercadinho, enfim. Eu estava em um evento que uma síndica estava compartilhando as experiências dela, aí ela falou que, olha, aqui tá... Assim, eu estava nesse evento. E a gente pode falar, não, foi a Ana Paula. Foi a Ana Paula. Ana Paula, maravilhosa. Um beijo. Ana Paula de Chá das Síndicas. Chá das Síndicas. Tava lá, isso com a Ana também. E aí uma síndica falou o seguinte, que, olha, a gente não tem problemas, né, mas a gente faz do seguinte jeito. Aí falou da identificação e tudo mais, e falou assim, a gente ajustou com os proprietários que os hóspedes não podem usar as áreas comuns. Não pode fazer isso. Aquela não pode fazer isso. Até falei no evento com gentileza, lógico que ela tá falando coisa errada, assim, que a gente não recomenda, errado, a gente tem que falar. Mas ela tá ali na prevenção, né? Ela tá pensando assim, aí eu tenho autorização do locador. Tá, menos pior, porque eu tenho autorização do titular. Mas o vizinho pode não querer. E ele pode afrontar essa regra. Ele pode até usar isso para dizer, olha, você não pode proibir isso, aquilo.
Então, esse ponto não cabe. Eu proibir cachorro? Não, também não pode. Não posso no normal, também não posso no temporário. Então todo condomínio é pet friendly? Do ponto de vista de hospedagem, Isso que eu ia perguntar. Obrigatoriamente. Porque vários lugares que eu vou locar não pode cachorro. O condomínio não pode fazer isso. Agora, o locador pode. O locador pode. O locador pode. Porque eu já tô aqui, ó. Então, o anfitrião... Minhas crianças... o anfitrião, ele pode. No meu apartamento não pode. Entendi. Não quero. Há quem discuta que numa locação residencial pura, eu não posso impor isso ao locatário. Eu entendo que pode. Sim. Porque é uma relação contratual. Nesse ponto, ela, em alguns aspectos, é até mais rígida do que a relação convencional que a gente tem entre condôminos e condomínio. Então, esse ponto eu não posso. Não posso avançar nisso. Não posso pensar em cobrar mais taxa de condomínio das unidades que são alugadas por temporada. Não cabe. Mas eles usam mais. Você não tem como apurar isso. Assim, se você a não tiver... ser que você tenha individualização. Hidrômetro individual, aí você já está cobrando. Sim. Não é porque usa dessa forma, então tem que pagar mais. Não, isso não tem uma justificativa jurídica forte para poder enfrentar isso e ter uma boa chance de êxito no judiciário. A gente falou de espaço comum, uso de espaço comum, proibição de espaço comum, não tem a ver com locação por curtíssima temporada, mas eu acho que é uma dúvida, aproveitar que a gente tem uma mente brilhante aqui na mesa, e eu sempre falo muito isso, às vezes a gente vai muito em eventos de condomínio, e a gente tem alguns advogados que não dão sua opinião, e eu morro com isso. Você tem que se posicionar, ponto. Diferente do Dr. Junqueira, você que não sempre dá a opinião dele. Você não é a Suíça, você Exatamente. se posicione. Posicionamento é tudo. E tem uma certa discussão a respeito do uso das áreas comuns por inadimplentes. Proibir ou não proibir. Qual a sua opinião a respeito disso? Não pode proibir. Não pode proibir, nem que sejam aquelas não essenciais, as áreas de lazer, né? Não pode proibir. Não só porque é a decisão do STJ, que é realmente o entendimento majoritário, tanto que mudou a jurisprudência até do Tribunal de Justiça de São Paulo, que estava consolidada no outro sentido. Mas não pode, e eu dou alguns motivos a respeito disso. Ele vai pagar por aquela área, mesmo que seja na marra com a penhora do imóvel dele em juízo. Se você tira dele direito de parte, né, as áreas privativas, ele continua, as áreas comuns essenciais, como garagem, acesso, ele continuaria, mas aí eu corto o salão de festas, corto piscina, corto aquilo que dá para se viver sem. Se eu faço isso, ele, em tese, tem direito a um desconto na cota. Então ele pode tumultuar aquilo que não é tão confuso, que é a cobrança de cotas. Você está dando munição para o seu devedor. E aí quando o síndico ou o condômino quer muito com essa vontade de punir o devedor, né, de brigar com ele, eu sempre falo assim, calma. Quando você vai com muita força nessa oposição, você termina ajudando ele. Então você barra ele, você está dando uma chance ali para ele, de repente, compensar em parte o débito dele com uma indenização por danos morais. Sim. E aí ele pode, de repente, virar o jogo. Por que você vai fazer isso? Deixa ele usar. A gente entende, claro, que para o condômino que está pagando a mais por conta daquele que não paga, é doído, né? Porque tem alguns assim que não tem nem bom senso. Bom senso não existe, na verdade. Chega na piscina, toda a família se exibindo, aí vai lá pra piscina. Aí abre um espumante. Olha até pro síndico assim, tudo bem, tudo bem. Mas, o devedor tá devendo 2 anos de condomínio, e aí você não pode fazer nada. Nada. Engole, porque engole o choro. Ele vai pagar tudo. Em juízo, ele vai pagar tudo. Tá? Não perca a razão essa é também, a forma. Né? Porque existe até uma linha que não é absurda, de que se você coloca na convenção uma sanção, né, e aí não pode ter ali, porque as sanções elas podem ser de multas, as sanções pecuniárias, mas podem ser também de supressão de direitos, em tese. A linha do Superior Tribunal de Justiça é que não pode. Eu já vi convenção que proíbe, por exemplo, a reserva de salão de festa para quem está inadimplente. Numa convenção. Já vi muitas. Eu também já vi, tá? eu morei num condomínio que era assim. Agora, votar não pode, né? Não. Ou pode? Não? Votar, assim, pode falar disso também. Assim, votar, o que acontece é o seguinte. Também tem divergência, tá? O que eu acabei de falar, muita gente discorda, tá? Mas essa que é a nossa opinião, tá? E não tem problema do advogado que fica em cima do muro. Por quê? Na advocacia, o ideal era ficar em cima do muro, porque o advogado
defende um lado ou outro conforme o cliente que chega no escritório dele. Nosso escritório, infelizmente, não pode fazer isso, porque pela quantidade de clientes que a gente tem, a gente tem que, até para facilitar, a gente tem que ter uma sinergia no nosso escritório de uniformidade de entendimento. Sim. Porque senão eu dou uma posição para o condômino, aí depois vem um conselheiro, eu dou outra posição, depois vem o síndico, vem outra posição. Então, por isso que quando eu escrevo, até para me lembrar do que eu me posiciono Não, e você manter acaba essa mesma linha. consolidando o escritório. Então, não é a pessoa E assim, é um em si. escritório que atende condomínios, né? Então, assim, Isso. quando você atende condomínio, atende empresas, você acaba que, de repente, pode ter uma divergência entre um condomínio que não é o seu cliente e uma empresa que é o seu cliente. Isso, Eu isso. sou uma síndica né? briguenta nesse caso, Roberta, porque pra mim a lei ela fala da quitação. Você ter um acordo pra mim não é quitação. Então eu não concordo com deixar o inadimplente, mesmo que em acordo, mesmo que pagando o acordo, todo o vencimento bonitinho, ele não está quite com as obrigações condominiais. Então, o meu posicionamento é acordo não é quitação. Essa é a linha. Senão você faz um acordo para votar ali, né? Essa é a linha mais conservadora. Da doutrina é a majoritária, tá? Não é a linha que a gente defende. Por quê? Em parte a gente concorda de que não tem quitação. Então não vou dar nunca uma declaração de quitação. Ah, mas eu vou deixar votar? Porque só se vota quem está quite. Mas aí tem um porém. Ali tem uma sanção. E aí está previsto em lei, por isso não se confunde com o que eu acabei de falar, não pode ter supressão de direito na convenção. É a lei que está suprimindo esse direito de votar. Então aí pode. Mas a lei não está quite. Ok. Mas ele está parcelando. Ele está quite? Não, ele continua não estando quite. Mas quando ele parcela, aquele acordo, ele congela as sanções ao que está no acordo. Pode ter juros pelo tempo de parcelamento, mas ele está congelado. Salvo se o próprio acordo ou a convenção falar diferente, eu entendo que se suspende a penalidade de sanção de voto. Essa é a linha majoritária da jurisprudência. Dos poucos, não é nem jurisprudência, porque não tem tanta decisão assim para dizer a jurisprudência. Não, tá bom, a maioria dos julgados que existem, mas jurisprudência, para a gente chamar de jurisprudência, tem que ter muita decisão. E não tem tanto. E da maioria dos julgados, existe uma tendência do judiciário a aceitar até liminares permitindo voto nessa condição de pagamento em dia de acordo, porque, da mesma forma do refis, parcelamento de débito tributário. Quando eu vou e faço o parcelamento, seguindo as regras da Fazenda, e aí eu posso contratar com a administração pública, ou seja, se suspendem algumas restrições que eu estaria sujeito. Se eu descumprir, volta à execução fiscal. É a mesma coisa. Eu, pelo menos, acho que essa analogia ela é bem simpática. Só tem uma fraqueza dessa tese, e que eu já tive que enfrentar em assembleia. É aquele, não você, tá? Porque você já é a posição mais conservadora, que é a posição da Abade, do saudoso professor Silvio Capanema, é a mais clássica. Mas é aquele síndico que, uma semana antes da Assembleia, faz acordo com 15 inadimplentes, 20 inadimplentes. Né? E já enfrentamos isso também. A ponto, a gente representando condôminos, e lá na hora me conheciam falando assim, olha, os inadimplentes podem votar sim, porque nesse momento eles não são. Inclusive, o advogado de vocês defende isso. Caramba. Aí o que eu falei? Mas olha, o senhor deve ter visto alguma palestra minha, isso tá certo. Mas o senhor não leu o artigo que eu publiquei, em que eu falo que a exceção é o abuso dessa prerrogativa. E não tem motivo do senhor ter feito 15 acordos no último final de semana. É um tanto quanto suspeito. E aí eu derrubei ali na hora, depois ele moveu a ação, não ganharam. Mas ali... Mas ficou Mas olha ali, a situação, né? E por um acaso, são aqueles ali que votam nele, né? Essa que foi a coincidência maior. Aí, na hora da votação, tem lá, que eles votaram no sim. E aí, a questão da inadimplência, ela é uma questão também que ela tem muitos braços de dúvidas. Para o gestor, principalmente o gestor orgânico, às vezes, ele fica muito perdido com medo, como né? agir. Por exemplo, a gente sabe que a gente pode cobrar judicialmente inadimplente aquele período de 5 anos. Depois ele prescreve. Quando a gente tem uma inadimplência que já prescreveu,
a gente pode impedi-lo de votar, mesmo a gente não conseguindo cobrar Pode. aquilo judicialmente? Pode. Porque a dívida, ela existe, ela só não Pode pode ser sim, cobrada. tem que ter peito, tá? Mas pode. Porque prescrição não é decadência. Sim. Enquanto o nosso direito não acaba com isso, com essa divisão, que eu acho, sinceramente, na prática, não tem mais motivo de fazer isso. Tinha que unificar tudo. Tanto que a minha sugestão do anteprojeto de alteração da lei condominial foi deixar tudo no mesmo plano. Tudo caduca depois de 5 anos. Caduca. Por quê? Aí não tem essa discussão. Porque realmente, prescreveu o quê? Eu perdi o direito de mover uma ação. E como o Superior Tribunal de Justiça entende, até mesmo ligações. Não posso nem cobrar aquela cobrança ativa, nem isso eu posso fazer. Mas eu posso não dar a declaração de quitação e também não permitir que ele vote. Ah, mas eu quero votar. Já tivemos casos em que a pessoa, nessas condições, move uma ação para declaração de indébito, para declarar, ó, tá prescrito, você não pode mais cobrar, eu quero minha declaração de quitação. Para o juiz dar ganho de causa a ele tem que rasgar o Código Civil. Sim. Porque prescrição não é decadência, tá? Só para o pessoal que está nos assistindo, o que é prescrição? É a perda do seu direito de ação. Decadência é a perda do direito. O direito morre. O direito não morreu. Então, eu tenho o direito, sim, né, não de cobrar, porque isso eu perdi, mas eu tenho o direito do crédito. Tá ali, tá em aberto. Eu não vou tirar isso. Então, a recomendação para esse síndico, até entendendo o cenário político do que ele pretende naquele condomínio, é não excluir essas informações da relação de débitos, mesmo prescritas. Não, porque existe ainda o risco do síndico ser responsabilizado por isso, tá? Claro que a gente pode defender na linha de que, olha, mas eu não conseguiria cobrar de qualquer forma, tá? Mas não decaiu. E se não caducou o direito, que na verdade é da coletividade, daquele crédito, o síndico está abrindo mão disso. E aí, no momento que vai e deixa votar tranquilamente, não estando kit, isso pode ter consequências. Porque você permitiu que ele votasse, mesmo nessa circunstância. Deu declaração de quitação autorizada nessa E é complicado, né? Porque durante todo aquele período as contas estavam pagas, os salários estavam pagos, Sim. né? É muito Alguém complexo pagou esse essa assunto. conta no final E das eu vou contas. precisar, gente, ser a mensageira, porque o nosso tempo está acabando. Doutor Junqueira, eu acho que você tem que voltar aqui de novo para a gente falar mais sobre esse assunto. O senhor é um estudioso, além de um advogado brilhante, é um estudioso, um pensador. E a gente tem muito orgulho, né, de estar aqui nessa mesa com o senhor aprendendo. E Lari, o que a gente faz agora, que eu quero continuar? Nem todo pensador é um professor. E o que eu acho interessante essa didática. É que o doutor Junqueira, ele consegue transmitir de forma fácil. Dia a dia, né? Ele não fala o juridiquês, a gente consegue É entender. porque senão nem eu entendo. Então... eu tenho que ficar claro pra mim. Maravilhoso. Lari, como é que a gente faz? A gente vai ter que terminar. Não, primeiro ele vai ter que deixar as redes sociais dele pra gente poder aprender mais em outras pontes e convidá-lo de novo, com certeza. A gente já vai fazer você assinar aqui, você sabe, né? Não vão me deixar escapar, não. Né? Bom, eu posso falar umas últimas palavras com aqui certeza. Só sobre o tema? Dizer o seguinte, que quando a gente negocia dentro do condomínio, e aí negocia a sua posição, seja você síndico, condômino, tudo mais. Mas falando especificamente de Airbnb, locação por temporada, você condômino que quer fazer isso, quer ganhar dinheiro com a sua propriedade, você o outro condômino que não quer isso para não prejudicar você se sentir seguro, pensar no seguinte, não tem bandido nessa história. Não trata aquele que quer alugar por temporada como a pessoa que gananciosa, que quer dinheiro a qualquer custo. Pode ser que seja, mas provavelmente não é. Ela simplesmente tem a impressão de que ela pode ganhar tranquilamente, legitimamente, de boa fé, dinheiro fazendo um Airbnbzinho, tá? Então, ele dá assim. E do outro lado, você que quer, sim, investir naquele imóvel, veja, antes de investir, se realmente cabe isso naquele condomínio. E você já fez o investimento, ou não, você simplesmente vive naquele condomínio e agora quer usar dessa forma. Combina com seus vizinhos, né? Em vez de impor isso é meu direito de propriedade, ponto final. Excelente forma de ter briga, discussão, tá?
é entender um pouquinho o outro lado. Todos eles têm que entender, o outro quer ganhar dinheiro com a propriedade dele, legal. Os outros não querem ser ameaçados na sua habitação, no seu domicílio. Legal também. Vamos ver como que a gente harmoniza isso. Será que a gente consegue regulamentar ou a proibição? Por quê? E vejo isso nos que a gente assessorou. Tá, já perdi a conta porque foram muitos nesses últimos 2 anos, depois das decisões do STJ. Mas é por volta de uns 600 condomínios aqui no Rio de Janeiro. A grande maioria preferiu proibir. E meus amigos, minhas amigas, na verdade, meus amigos estão lá, aqui são as amigas. Ter menos de 10% desses condomínios judicializando, para mim é uma vitória. Sim. Por quê? A gente vê nas assembleias e depois, às vezes, assim, poxa, tem alguma rusga, poxa, eu estou incomodado com essa decisão, mas se as pessoas entenderem a razão da decisão, seja de um lado ou do outro, fica mais fácil de compreenderem e não se sentirem que foram massacradas, que houve uma imposição, né? Pode ser que eles queiram dirimir, né? Conseguir a vitória, entre aspas, em juízo. Mas tratando dessa forma é melhor, né? Eu sempre costumo falar de que eu, como advogado, eu vou lá na Assembleia e vou embora. Mas eles têm que conviver com eles mesmos lá. E aí a postura, principalmente dos nossos colegas, advogados e advogadas, é tentar mediar a situação dessa forma, tá? Quando falam que o André é o advogado inimigo do Airbnb. Isso é uma injustiça. Eu acho o Airbnb maravilhoso. Eu não uso, mas eu não que odeio o Airbnb. Ele é muito bom. A questão é só combinar com os coleguinhas dentro do condomínio. Não sai caro, né? É só isso. Tá? Então, o caminho desse diálogo. Ah, não tem diálogo porque o outro me agrediu. Aí não tem conversa mesmo, tá agredindo. Aí, independente do assunto, você estando certo ou não. Mas sempre tentar dessa forma, tá? No mais, muito obrigado, tá? Uma honra. As minhas redes, tem o meu Instagram, que eu gosto de postar lá algumas amenidades, né? Muito do escritório, né? Coisas aqui. Daqui a pouco eu vou postar também fazer um post especial do advogado condominial exorcista, que eu botei. Eu adoro essa história. E é @André Luiz com Z, Junqueira, tá? E CJR, _ advogados também no Instagram. Aí podem seguir a gente, mandar mensagem. Eu respondo todo mundo. Pode só demorar um pouquinho, mas eu respondo todo mundo, tá? Mas é uma honra ter estado aqui com vocês e espero não ter estragado aqui o programa. Imagina, maravilhoso. Foi uma delícia de bate-papo. E eu quero que assine, tá? Eu não esqueci ainda, não. Tá bom, tudo bem. Mas, vai pessoal, ter parte 2. Pessoal, a gente tem que terminar por aqui. Vai ter parte 2. Como a gente fala sempre, o melhor algoritmo é você que está aí, que está nos assistindo, que está se conectando com a gente. Então, compartilha esse episódio com os seus colegas síndicos, com os moradores que também estão pensando aí em decidir sobre aprovar ou não o Airbnb, a locação por temporada no seu condomínio. É importante esse diálogo, né, doutor? E a gente termina por aqui. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, pessoal.